Olá, boa noite. Hoje tem umas perguntas quentes aqui, hein? Falar de relacionamento sempre é algo quente, né? Eu enxergo o relacionamento como o nosso maior crescimento como ser humano, sabe? Então a gente cresce muito na nossa relação afetiva, né? Não tem como ser diferente. E aí, quando a gente olha para as maiores dificuldades do ser humano, uma delas é o relacionamento afetivo, né? Como a gente tem dificuldade de se relacionar, como hoje em dia a gente tem dificuldade de se entregar à relação. E vamos olhar para esse relacionamento, gente. Vamos olhar o que você não está conseguindo, o que está acontecendo com você, né? Quais são as principais dinâmicas de relacionamento? O que realmente acontece que ultimamente tá tão difícil de se relacionar, né? Quando a gente encontra realmente uma pessoa, será que eu consigo me entregar a essa relação? E se eu não consigo me entregar, por que será que eu não consigo me entregar a essa relação? Pelo nível de pergunta que chega, né? A gente vai olhando o que realmente acontece nas relações, o que realmente se mostra, né? E a constelação, ela é muito rica nesses detalhes, de verdade. Ela é muito rica mesmo. Quando a gente tem consciência, gente, passa a ser uma escolha, não uma cegueira. Muitas vezes a gente não tem consciência daquilo que está acontecendo comigo. É algo inconsciente, é algo que eu faço e muitas vezes eu até estou repetindo no meu sistema, mas eu não tenho consciência. E depois, quando a gente passa a ver, quando a gente passa a entender, passa a ser uma questão de escolha, eu mudar isso ou não. Não é fácil mudar, mas é possível, de verdade. Então tem diversas dinâmicas de relacionamento que muitas vezes as pessoas falam assim, Ana, dá para mudar isso na minha vida? Eu consigo alterar? Gente, a gente consegue tudo aquilo que a gente quer, de coração. Mas eu tenho que entender e eu tenho que querer essa mudança, né? Porque senão realmente é algo que, se eu não sei, eu vou repetindo, eu vou fazendo, eu vou sofrendo, eu vou me frustrando. Gente, a cada frustração em relacionamento, eu começo a imaginar, a pensar que eu não lido bem com isso, eu não lido bem com relacionamento, ou não nasci para isso, ou não acho a minha tampa, né? Então, assim, para a gente deixar de se frustrar, precisa ter um autoconhecimento. Eu realmente preciso entender o que acontece comigo no relacionamento, né? E eu vou colocar aqui possíveis dinâmicas que frequentemente a gente observa. Olha, eu posso dizer que na maioria das vezes, tem a ver com a relação dos seus pais, tá? Não que eles sejam culpados, de forma alguma, né? A gente não busca culpado, nunca. Ninguém é culpado de nada. Não existe culpa. Mas quando a gente observa, na maioria das vezes, a gente deu um significado na infância e agora a gente está trazendo algo que é baseado nesse significado. Mas vamos lá. Nenhum relacionamento afetivo acontece a dois. Nenhum relacionamento afetivo acontece a dois. Frequentemente, a relação acontece entre sistemas. Sistemas, isso mesmo. Eu, né, como um ser incompleto que eu sou, eu busco algo que me completa. E frequentemente, o que está incompleto dentro de mim? O que está incompleto dentro do meu sistema familiar? Então, algo que faltou no meu sistema, eu vou buscar em outro sistema. Por isso é que a gente tem ressonância com aquela pessoa, com aquele marido, com aquele namorado, né? Especificamente com aquele. E aí a gente enxerga um padrão naquela relação. Então, gente, para dar match numa relação, né? Para chegar assim a esse match, a eu ficar junto com uma pessoa, eu preciso precisar. Eu tenho que estar incompleta, né? E sim, todos nós estamos incompleto. E aí eu me abro e aí vem e ressoa aquela pessoa que eu falo, meu Deus, por que eu fui me atrair pelaquela pessoa? O que realmente aconteceu? Eu não gostava daquela relação e ficou 20 anos com a pessoa. Eu odiava aquele casamento, ficou 15 anos naquele casamento. O que será que tem por trás disso? É ou não é? Então vamos lá.
a relação ela acontece entre sistemas familiares. E a gente percebe que existe uma falta no sistema. E essa falta eu busco no outro. E o que, Ana? O que pode estar faltando em mim? O que está acontecendo comigo que muitas vezes eu busco uma relação que eu não quero? Vamos lá, algumas dinâmicas. Por exemplo, né? Vou colocar aqui uma avó, tá? Imagina uma avó ou uma bisavó. Há um antepassado meu, alguém lá atrás, foi deixado na porta da igreja. Minha avó foi deixada na porta da igreja. Isso para ela foi um trauma, isso para ela foi difícil. Na época da minha avó ou da minha bisavó, isso era uma vergonha. Isso era algo assim, por que ela foi deixada? Como ela foi deixada? Houve um sofrimento, houve uma frustração. O que essa mulher fez? Embora ela tenha casado com outra pessoa, tenha casado e tivesse filhos com outro marido depois que isso aconteceu, há um trauma aqui dentro. Muitas vezes essa mulher se fechou, se negou a amar novamente. E aí o que acontece? Esse sistema, porque ela se negou a amar, se negou a abrir-se novamente para o amor, muitas vezes eu posso estar em ressonância com essa minha avó, sem saber disso. Eu, Ana, não sei, não tenho ideia do que aconteceu lá atrás, mas estou fazendo a mesma coisa, estou repetindo. Repetindo de que forma? Não me abrindo para o amor, não me entregando ao amor, às vezes até me vingando do masculino, às vezes até fazendo algo contra o masculino que é para pagar o que aconteceu com a minha avó. Olha isso! Ai, Ana, que estranho isso. Estranho não, gente. Quando a gente olha um ser humano, quando a gente olha, tem noção de que eu venho de um sistema familiar, eu trabalho para esse sistema familiar. Esse sistema familiar, hoje, é como se é um clã, eu pertenço, sabe? O Bert, né, o Bert Hellinger, que é o criador da constelação, para quem não conhece, ele diz que a gente prefere morrer do que deixar de pertencer. A gente prefere morrer a não ser igual, a não fazer igual esse clã, que é o nosso sistema de origem, que é o nosso sistema familiar. Então, há uma força tão grande que atua nesse sistema que eu repito, ou eu pago, ou eu compenso algo de forma inconsciente e muitas vezes eu tô tendo problema na relação e não sei do que se trata. Não sei o porquê que eu estou tendo problema nessa relação. Então, eu marquei até alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, e essa é uma das dinâmicas que eu encontrei também a primeira vez na vida que eu fui constelar. O que para mim soou muito estranho. Então, eu não vou achar esquisito se você achar estranho essa dinâmica. Mas vamos supor que o meu pai e a minha mãe se casaram porque o meu pai abandonou alguém. Porque o meu pai tirou a dignidade de alguém. Quer dizer, ele estava prestes a casar, ele era noivo de alguém. E aí ele era noivo. E aí, quando ele conheceu a minha mãe, o que ele fez? Ele terminou sem dignidade dessa noiva e casou-se com a minha mãe. Olha isso. E aí, então, essa noiva, essa ex-noiva, sentiu muita raiva dele. Ela sentiu algo que realmente ela desejou algo de ruim a ele, sabe? Ela não perdoou, ela cobrou, ela quis algo que ele não podia dar, porque vamos supor que ele começou a namorar a minha mãe. Olha só, então, a primeira filha dessa relação, primeiro filho dessa relação, tem ressonância, identificação com essa pessoa que foi que o meu pai separou. Então vamos supor que sou eu, tá? Só um exemplo. Eu vou ter ressonância com essa ex, pode ser ex-mulher, pode ser a primeira mulher, pode ser sim uma namorada, do qual ele jurou casar com essa pessoa e depois de um tempo que ele conheceu a minha mãe, não casou. Então essa criança sai, ela nasce identificada com essa mulher que foi excluída. Como assim, Ana? Ela não pertence à família, ela não é do sistema. Exatamente. Ela não é do sistema, mas uma vez que ele tirou a dignidade, que ele terminou sem dignidade, ela passa a fazer parte do sistema. E aí, olha o que acontece? Tenho raiva do meu pai. Não sei porquê, tenho raiva dele. Não admito certas coisas nele. É como se ele tivesse que ser punido de alguma forma. Ele tivesse que pagar por algo que ele fez. Mas esse sentimento não é meu.
Esse sentimento que eu tenho pelo meu pai é algo que ressoa comigo. Estou identificada com essa mulher, mas não fui eu. Ele não me deixou, ele não me abandonou. Mas tenho sentimento de abandono, tenho sentimento de exclusão, tenho sentimento de... Que loucura, né? Tenho sentimento de injustiça com o meu pai. E aí, quando a gente abre dentro de um curso, dentro de uma constelação, a gente vê essa identificação com uma pessoa que eu nunca nem ouvi falar. De uma pessoa que realmente não passa pela minha cabeça que existiu uma ex-namorada do meu pai. Ana, e aí, o que acontece na minha relação? E aí, eu com essa raiva do meu pai, se eu não identifico isso, quem vai pagar por isso? Quem você acha que vai pagar por isso? Se eu não consigo punir o meu pai, se eu não consigo encontrar justiça com ele, porque ele é meu pai, quem que vai pagar por isso, você acha? O meu namorado, o meu marido, meu esposo, a pessoa que está ao meu lado. Eu vou ressoar com uma pessoa que no fundo, eu quero que ele pague por algo. Eu quero que ele sofra por algo, sabe? Então é um relacionamento muitas vezes abusivo. Ana, por mulher? Sim, por mulher. Abusivo, de uma forma que ela se coloca num lugar do tipo, sabe aquela mulher que fala assim, cala a boca, não fala assim comigo, eu não admito isso da sua parte, né? Fica quieto, não vem, do tipo assim, se você fizer isso, acabei pra você, eu não existo pra você. Um relacionamento cheio de regras, um relacionamento cheio de você não pode isso, você não pode aquilo, de uma forma que eu determino como será essa relação. Você acha mesmo que essa pessoa está disponível para essa relação? Uma vez que ela enche de regras um relacionamento, e você acha mesmo que ela está aberta para esse relacionamento? Ou ela está por uma dinâmica sistêmica? É isso que eu quero dizer. Ela está por uma dinâmica que algo aconteceu lá atrás. Como eu falei para vocês, pode ser a avó que foi abandonada, que jurou nunca mais acreditar num homem, ou jurou nunca mais amar um homem, ou pode estar relacionada a esse pai que largou uma mulher, né? Ou pode estar relacionada a qualquer injustiça do sistema, qualquer injustiça mesmo. Quando eu falo injustiça, mulher que foi vendida, que foi obrigada a casar, que o pai entregou a mão da filha por uma obrigação, por algo que ele devia para a pessoa. Isso pode acontecer, né? Já aconteceu, antigamente acontecia muito. Ela foi obrigada a casar porque aquele homem tirou a virgindade, mas não era o homem que ela queria casar, entendeu? E ela teve que passar anos com aquele homem, e às vezes até o homem abusando psicologicamente, abusando sexualmente, abusando de todas as formas. Então, se alguma injustiça lá no meu sistema foi cometida, hoje eu estou na compensação, desconhecendo o porquê eu tenho uma dificuldade no meu relacionamento, né? E aí, como que eu faço, Ana, para me entregar? Como que eu faço para mudar isso, gente? Primeira coisa é consciência, tá? Primeira coisa, consciência. Se eu não tenho consciência, se eu não sei o que realmente, quais as dinâmicas que tem por trás dos meus relacionamentos, eu vou encontrar praticamente sempre o mesmo relacionamento, de pessoas diferentes. E quando a gente analisa, a gente vê que existe um padrão nesses homens que eu estou buscando, né? Então, a consciência muda, sabe? Eu não preciso mais disso. O que eu preciso, Ana, numa relação? Eu preciso muitas vezes me entregar. Eu preciso, sabe, bandeira branca? Não culpar, não obrigar a pessoa. Muitas vezes a gente obriga o parceiro a fazer algo. Eu só fico com você se você fizer isso. Eu só estou com você quando você é desse jeito. Amor está muito relacionado a amar o outro como ele é, com os defeitos, e sabendo dos defeitos, você tem esse defeito e eu te amo mesmo assim. Você faz isso e eu amo você mesmo assim. Porque eu também tenho defeito, porque eu também sou incompleta. Então é estar mais vulnerável, né? Mas chegou uma pergunta. Vamos lá. A pessoa perguntou assim, ó, Ana, eu tenho a impressão que nenhum homem é bom o suficiente para mim. Será que é só essa pessoa que fez essa pergunta?
Porque frequentemente, como que estão as mulheres de hoje, né? Vamos lá, mas eu vou começar de criança, tá? Possivelmente você, quando era pequena, só uma criança, você olhou a relação do papai e da mamãe. E o papai fazia algo para a mamãe. O papai, ele magoava a mamãe. Ele fazia coisas que entristecia a mamãe, né? E quando a gente olha para essa relação e o pai entristece, ou o pai, essa criança significou que ele não foi bom o suficiente, que ele fez algo que realmente diminuiu a mamãe, ou fez a mamãe se sentir insegura. Pronto, insegura. O que essa criança faz? Ela não confia no pai também. Ela diz e fala assim: eu não confio em você. Só que o pai, gente, é o nosso masculino. É o nosso primeiro masculino. A referência que a criança tem de 0 a 7 anos, a referência masculina é o pai. A referência feminina é a mãe. Então, esse masculino que habita hoje dentro de mim é o meu pai. Não tem outro masculino. Não tem como ter, sabe? Eu vim desse masculino. Se eu signifiquei que ele não pode cuidar de mim, eu me sinto insegura perante ele, porque eu vi o que ele fez com a minha mãe, ou eu senti. Eu não vi, mas eu senti. O que eu faço? Eu digo: não posso contar com o masculino. E aí, quando eu não posso contar com o masculino, o que acontece? É como se eu deixasse brotar o meu lado masculino muito mais que o meu lado feminino. Tipo assim, o lado feminino, ok, estou segura nesse lado. O lado masculino, não me sinto segura. Então, eu deixo aflorar esse lado masculino, gente. E o que a gente vê hoje, né? Quando eu deixo florescer esse meu lado masculino, a gente vê muita mulher yang. A gente vê muita mulher masculina, muita mulher que dá conta daquilo que o masculino poderia fazer. Muita mulher que não permite qualquer coisa do masculino. E aí, quando ela faz isso, ela realmente dá conta desse masculino, ela deixa florescer esse lado masculino, qual homem que vai ser suficiente para ela? Qual homem que ela vai deixar entrar se ela não deixou o papai entrar? Qual homem que vai ser bom quando ela vai ter habilidades, facilidades dentro da vida dela, né? Porque ela vai buscar, ela vai atrás, como masculino mesmo. Ela se banca, ela se basta, ela é inteligente, ela é autossuficiente. E para uma relação, eu preciso precisar. Então, se eu sou autossuficiente, eu me basto, acabou. Não tem espaço para esse masculino. Ele não consegue chegar, ele não consegue entrar. Entende? Então, quando você fala parece que eles não são suficientes, eles não são suficientes mesmo. Eles não são suficientes para você, porque você se basta. E para essa relação dar certo, olha isso, gente. Vocês vão querer me matar, mas eu vou ter que ser vulnerável. Eu vou ter que dizer: eu preciso. Eu vou ter que dizer: eu sou imperfeita. Tem coisas que eu não consigo sozinha. Uma delas é ter filho. Uma delas é criar, né? É estar incompleta e saber que a gente é incompleto. E aí, quando a gente necessita do outro, pronto, há um relacionamento. Quando eu não necessito do outro, não entra, não há uma relação, não dá. Eu preciso precisar, preciso mostrar minha vulnerabilidade, preciso me sentir que algo falta dentro de mim. Não posso me bastar sozinha, entendeu? Espero ter respondido, né? Somos imperfeitos e buscamos então uma outra parte. Aí sim. E aí sim eu aceito ele imperfeito também. Porque uma vez, olha isso, uma vez que eu não me encontro imperfeita, que eu acredito que eu sou perfeita, que eu tenho muitas habilidades, que eu sou uma pessoa que me banco, que me basto, eu acredito que ele também tem que ser assim. Já viu falar que dois bicudos não se beijam? Se ele também é assim, a cobrança é acirrada. Você precisa ser assim. Você tem que ser desse jeito. E aí que dois bicudos não se beijam. Realmente, duas pessoas completam. Imagina, duas bolas completam. Elas se batem, elas se encaixam? Não. Uma pecinha tem que estar faltando e a outra pecinha também tem que estar faltando para haver um encaixe, né? As bolinhas completinhas, redondinhas, elas não se encaixam uma na outra.
E aí entra em outras dinâmicas também, né? Por exemplo, pode ser, nesse caso, pode ser que sim, que eu deixei aflorar o meu masculino, e pode ser também que eu sou a filhinha do papai. Já ouviu falar nesse termo? Ah, ele é filhinha de papai, né? Como que é a filhinha de papai? O que que acontece realmente com a filhinha do papai? Que ela não para com relacionamento nenhum também. Famosa filhinha do papai na constelação, muitas vezes a gente sabe que ela casou-se com o seu pai. É como se ela fosse então a parceira dele. Ela disse: a mamãe não é boa o suficiente. Eu é que sou a boa. A mamãe não dá carinho para esse pai o suficiente. Olha como ele é amoroso. Olha como ele é cuidadoso. Então a criança significou: eu tenho tudo do meu pai. Ele é perfeito para mim. E aí ela entra nessa prisão, nessa simbiose com o pai, que é ser a filhinha do papai, né? O papai abre mão da mamãe. E agora o que vale? Aquilo que a filha quer. Quem manda na relação? A filha. Olha isso. E nessa de filhinha de papai, então, estou casada com meu pai. Vamos lá. Estou casada com meu pai. Vou buscar um relacionamento, né? Porque eu tô casada, mas só no inconsciente, gente. Eu quero um casamento. Eu preciso de um homem. O que que acontece? Vou buscar. Estou disponível para um outro relacionamento? Não, não estou disponível. Eu já tenho um relacionamento. Então, o que que eu busco no outro relacionamento? O que que eu busco nas relações? Um pai. Agora eu estou buscando um pai, porque o meu pai não é pai. O meu pai, dentro dessa dinâmica, ele é o meu parceiro, ele é o homem da minha vida, ele é aquele que é certo, aquele que eu não preciso dar nada, entregar nada para que ele me dê amor. Qual relacionamento afetivo que você não precisa entregar nada e mesmo assim você tem amor? Qual relacionamento afetivo que funciona quando não tem o equilíbrio de troca? Eu só quero receber, receber. Isso só funciona com o meu pai. Numa relação entre o dar e o receber, se eu não tiver esse equilíbrio de troca, não tem relacionamento. Então eu passo então no meu relacionamento a atrair homens, às vezes mais velhos. Por que homens mais velhos, Ana? Porque estou buscando o pai nele. E às vezes homens mais responsáveis. Não precisa ser velho de idade, mas homens mais responsáveis. E aí quando eu vou buscar esses homens mais responsáveis, estou buscando o pai. Quando esse homem entra nessa dinâmica, sim, eu assumo. Ah, ela precisa disso. Ah, dou tudo o que ela quer. E mesmo assim ela vai estar satisfeita? Não. Homem perfeito é o meu pai. Não há satisfação com esse homem. O que vem acontecer quando ele admite, quando ele aceita cuidar dessa mulher, quando ele faz tudo o que ela quer? O que acontece com a relação sexual? Problema na relação sexual. Ó, não funciona. Não dá certo essa relação. Temos vários problemas de relação sexual. Por quê? Porque sexo com o papai não. E aí ele assumiu então esse papel de pai. E aí essa relação sexual, né? E aí tem gente que vive anos assim, gente. Ela foi abalada. E tem gente que vive anos assim, com a relação sexual, que uma vez ou outra, ali daquele jeito, né? Só para constar. Só para constar mesmo. Não tenho prazer de ter um relacionamento. Não tenho prazer, não tenho a entrega dessa relação sexual. Não tem o benefício, porque relação sexual traz benefícios, né? Para o corpo, para a mente, para a vida humana, mas eu não tenho o benefício de ter um sexo. O que pode acontecer quando tem algo que me falta dentro de uma relação? O que pode acontecer? Eu posso buscar aquilo que falta fora, né? Mas aí eu vou até responder umas perguntas aqui. E aí a Andréia tem mais uma pergunta, Andréia. Ana, apesar de querer muito, quando eu me relaciono, eu me saboto. Quando eu me relaciono, eu me saboto. Ficou... Pra mim, a autossabotagem do relacionamento, ela não fica tão... Se sabota como, tá? Então, como essa pergunta não ficou muito aberta pra mim, eu não entendi muito, mas o que eu percebo de autossabotagem, eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, ciúmes. Você é uma mulher ciumenta? Você é um homem ciumento? Né?
Se você é um homem, uma pessoa ciumenta, o que acontece na dinâmica do ciumento? Frequentemente, a gente observa que aquele que sente ciúmes, aquele parceiro que é ciumento, o que ele quer? Ele quer sair da relação. Hã? Ele quer manter a relação, Ana? Não! Ele quer sair da relação. Ele quer ser abandonado. E por que ele quer ser abandonado do relacionamento? Porque ele tem abandono no sistema. De novo, tem algo que eu estou repetindo. Por quem que eu me senti abandonado? Pelo papai ou pela mamãe? O sentimento, o significado de abandono. Ou às vezes, lembra da dinâmica lá da minha bisavó que foi abandonada? Há quanto tempo isso vem se repetindo no sistema, esse abandono? Eu olho para a mamãe, ela também era extremamente ciumenta. Meu pai e minha mãe tinham horrores de briga. Aí eu olho, sou ciumenta também. Ou seja, tem uma dinâmica por trás disso, que é o abandono. A pessoa que é ciumenta, frequentemente, ela quer ser deixada. Ela quer ser abandonada. Ela quer sair da relação. E aí, depois que acontece, que o outro não aguenta, que o outro termina, que o outro sai, ela disse, eu não falei? Eu não disse que ele iria sair? Eu não disse que ele iria me abandonar? É uma confirmação do tipo, eu falei que isso ia acontecer, né? Então, pode ter a dinâmica dos ciúmes, né? Pode ter a dinâmica também de fazer exigências ao parceiro, exigir tanto. Quando a gente começa a exigir, quando a gente começa a colocar exigências mesmo para o parceiro, é porque eu é que não estou disponível. Você imagina, só para você entender a dinâmica, tá? Do parceiro é a mesma coisa, da pessoa que eu quero como parceiro. Você imagina que você entra numa empresa, essa empresa quer te contratar. Ela diz, nossa, Ana, você é fantástica, eu quero te contratar para minha empresa. E aí eu começo. Só que se você não me pagar isso, se eu não trabalhar com a cadeira X, se eu não for promovida não sei o quê, se eu não tiver o nome disso, eu não vou trabalhar. Você acha mesmo que essa pessoa tá afim desse trabalho? Você acha realmente que quando uma pessoa está cheia de exigências, ela está disponível, aberta a esse trabalho? Ou ela coloca uma quantidade de exigências até a empresa dizer, aguento você por um certo tempo, depois não te aguento mais. Igual é no relacionamento afetivo, gente. É igual a pessoa que cobra demais, que exige demais. Às vezes até ela não tá tão disponível para essa relação. Sabe por que ela não tá disponível? Porque ela começa a idealizar um homem perfeito. O homem para mim tem que ser maduro. Maduro já amplia. Tem que ser maduro. Ele precisa gostar de mulher não sei o que, não sei o que. Deixa eu pensar um tipo de mulher. Ele precisa gostar, ter paciência com mulher. Ele precisa ganhar bem. Ele precisa gostar de esporte porque eu gosto de esporte. E aí vai uma lista que você olha e você fala assim, realmente você quer um relacionamento? Realmente você está disposta? Porque o amor não coloca nada disso na lista. O amor não tem lista, gente. O amor se abre. O amor ama, se entrega. O amor sabe, quando bate o amor em mim, eu sei que me falta algo. Eu sei que essa pessoa e eu vamos crescer juntos. Ninguém é melhor que ninguém. Iremos crescer junto dessa relação, um com o outro, né? Por que será que essa pessoa não está querendo essa relação? Minha pergunta, é mesmo, Ana? Por que será que a pessoa não está aberta a esse relacionamento, né? O que será? Quais são as dinâmicas para eu não estar disponível para essa relação? Vamos lá! Uma delas é, a mamãe não foi feliz no relacionamento, a mamãe não viveu feliz, a mamãe não teve uma boa relação e eu me sinto culpada se eu tiver um bom relacionamento. Olha eu na identificação de novo com a relação dos meus pais. Se a mamãe não foi feliz, se a mamãe não conseguiu uma boa relação, se o papai sempre foi ruim para a mamãe, eu olho aquela relação e eu não me permito ser feliz num relacionamento. Eu fico colocando várias coisas, vários empecilhos, fico com pessoas que eu não quero. Muitas vezes eu sofro numa relação e não consigo sair daquela relação. Por que eu não consigo sair daquela relação? O que me prende naquela relação? A que eu estou presa naquele relacionamento? Pode perceber, gente. E aí, assim, tem várias identificações com os relacionamentos dos pais. Isso é muito comum, gente.
Pouquíssimas pessoas estão entregues hoje. Pouquíssimas pessoas querem realmente vivenciar, experienciar a relação sem competição, sem vingança, né? Sem estar associando a relação dos pais, sem estar identificado a relação dos pais. Pouquíssimas pessoas, né? Por que a pessoa não quer uma relação também? Ué, porque você não é o homem certo para minha mãe? Porque você não é o homem que eu gostaria que a minha mãe tivesse. Olha isso, gente. Essa pessoa totalmente buscando um parceiro ideal. Por quê? De novo, o pai não era ideal, o pai não era bom o suficiente. Então essa pessoa buscava um parceiro ideal para a mamãe. Aquele que ia fazer a mamãe feliz. E aí, muitas vezes, por que você não sai de uma relação? Porque a mamãe ama o meu marido. Porque a mamãe vê no meu marido uma pessoa fantástica. E aí ele é o ideal para minha mãe. E eu tô nessa relação que eu não gosto. Eu tô nessa relação presa e não sei por quê. Você vai desapontar sua mãe? Você vai tirar a felicidade, a alegria dela de ver esse relacionamento que ela gostaria de ter? Um homem que era bom para ela e não para você? Então, percebe que isso a gente faz de forma inconsciente. E que aí a minha relação, o meu relacionamento está na mão da minha mãe. Não na minha mão. Não é do jeito que eu quero. É dela. Entende? Do jeito que ela acha que é bom. E aí ela fala assim, ai, porque fulano é maravilhoso, filha. Você é culpada de terminar essa relação. Você é culpada por esse relacionamento não dar certo. Porque fulano é muito bom. Gente, pra gente ter um relacionamento, a gente precisa estar num lugar maduro. Sair do infantil. Sair das dores dos nossos pais. E olhar para aquilo que nos faz bem, né? E relacionamento, ele deveria ser 100% meu. Deveria. Por quê? O que o Bert percebe? Ele diz que quando a gente se relaciona com uma pessoa, quando eu vou casar com uma pessoa, quando eu vou me unir a uma pessoa, mesmo que não case, mas estou unindo a pessoa, ele fala, criou uma nova célula, é um novo sistema agora. Deveríamos deixar pai e mãe. Tipo, o marido deveria deixar pai e mãe com a relação deles, a esposa, pai e mãe com a relação delas e unir e agora formar um novo sistema. E aí, o que acontece muitas vezes, né? Um dos parceiros quer trazer a história dos pais para dentro. Mas ele não vai ressoar com um parceiro que tá livre. Não, esse parceiro também vai trazer essa história. E aí dá esse match, que é entre sistemas, não entre parceiros. Vamos lá!